Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao assunto de interpolação por partes, mas dessa vez nós vamos falar do spline cúbico. Na interpolação por partes, utilizando retas, nós conseguimos aproximar a função de uma forma mais apropriada do que utilizando, por exemplo, o polinômio de Lagrange, mas essa função ela não é derivável em todos os pontos. Então, quando a gente olha aqui para a interseção das duas primeiras retas, a derivada é diferente, né? A derivada não está definida nesse ponto, e nós queremos construir uma interpolação que seja diferenciável, e além disso que também tem uma segunda derivada contínua, né? Então, nosso objetivo é que cada ponto tenha duas derivadas, e para isso vamos precisar prestar um pouco mais de atenção a como definir essa curva que conecta os pontos, e não vai ser possível utilizar retas. Para realizar a igualdade entre a primeira derivada e a segunda derivada, no ponto de interseção, do encontro dos polinômios, aqui no spline cúbico nós teremos polinômios cúbicos. Então, S0 é um polinômio de grau 3, S1 também é um polinômio de grau 3, S2 é um polinômio de grau 3 e S3 também. E a primeira derivada de S2 e S3 aqui nesse ponto, ela é igual. E aí a gente faz isso para manter a curva diferenciável em todos os pontos. E a mesma coisa acontece com a primeira derivada de S2 e S1 nesse ponto, e de S0 e S1 aqui nesse ponto. E além da primeira derivada, nós também queremos que essa curva tenha uma curvatura suave. Então, nesses pontos de interseção de S0 e S1, e de S1 e S2, e S2 e S3, nós queremos que a derivada segunda desses polinômios também coincida nesses pontos de interseção. Nesse slide nós temos aqui um exemplo de um spline cúbico e nós temos n pontos e conseguimos definir n menos 1 polinômios conectando esses pontos. Nós temos aqui S0, um polinômio de grau 3, S1 também, até o Sn menos 1. E nós queremos construir agora um sistema de equações que consiga determinar todos os coeficientes desses polinômios. Cada polinômio Sj tem essa forma. Sj de x é igual a j mais bj vezes x, mais cj vezes x ao quadrado, mais dj vezes x ao cubo. E essa informação, como nós temos os pontos x0, y0, x1, y1, então nós podemos já utilizar essa informação para construir algumas equações lineares. Por exemplo, eu sei que S0, nós sabemos que S0 de x0 vai dar igual a y0. E esses pontos x e y são pontos dados, pontos conhecidos. Então, nós podemos montar aqui uma equação para o S0, S0 de x0 igual a 0 mais B0 x0 mais C0 x0 ao quadrado mais D0 x0 ao cubo. Mas nós também podemos construir outra equação com S0 x1. Então, aqui eu tenho um SJ de xj mais 1. Para o S0 eu tenho duas equações, para o S1 mais duas equações, até o Sn de 0 até n menos 1 nós temos n polinômios. Então, com essa informação, nós conseguimos construir 2n equações lineares. Mas o número de incógnitas, como nós temos n polinômios e cada polinômio tem 4 incógnitas, então o número de incógnitas será 4 vezes n. As incógnitas são os coeficientes dos polinômios que nós queremos determinar. E com 2 vezes n equações, ainda não temos um número suficiente de equações para encontrar uma resposta única. Então, nós vamos ter que definir mais algumas equações, e para isso vamos utilizar outra propriedade do spline cúbico, onde na interseção dos polinômios nós queremos que a derivada seja igual. A derivada de S0 no ponto x1 tem que ser igual à derivada de S1 no ponto x1. Da mesma forma, a derivada de S1 no ponto x2 tem que ser igual à derivada de S2 no ponto x2. E aqui nós temos a regra, e como nós temos aqui
n polinômios, vamos ter n menos 1 interseções e existem n menos 1 interseções dessa forma. Só estou calculando aqui a derivada. Vai dar bj mais 2cj vezes x mais 3 vezes dj vezes x ao quadrado. A derivada da função sj aparece aqui desse lado. E a derivada da função s', a derivada da função sj menos 1 aparece aqui do lado direito. E ao escrever o sistema de equações, o que eu fiz foi subtrair o menos 2djxj menos 3djxj dos dois lados. Então aparece aqui, o que estava do lado esquerdo aparece aqui com o sinal trocado. E o que está do lado direito aparece aqui com o sinal positivo. E nós podemos construir n-1 equações dessa forma. A partir da derivada segunda, nós conseguimos encontrar mais n-1 equações. E essas equações, se nós calcularmos a derivada aqui novamente, teremos 2cj mais 3dj mais 6djxj. Né? Então essa derivada aparece aqui do lado esquerdo. Vai ser igual à derivada de sj menos 1. E nós conseguimos fazer essa conta para o k variando de 1 até n menos 1, que são as interseções, começando de 1 e vamos até o ponto n menos 1. E temos mais n menos 1 equações no nosso sistema, que tem esse formato. Mas assim como nós temos 2 vezes n equações desse tipo, mais n menos 1 equações devido à derivada primeira, e n menos 1 equações devido à derivada segunda, dá um total de 4n menos 2 equações, menos 2 equações. E ainda faltam 2 equações para a gente conseguir fechar esse sistema. E para definir essas 2 equações que faltam, nós vamos definir o valor da derivada no ponto Sn menos ponto S0. Uma alternativa é fazer essas derivadas iguais a zero. Nós temos a derivada segunda no ponto x0 e a derivada segunda no ponto xn igual a zero. E assim completamos 4n equações. E agora, para construir o spline cúbico, nós resolvemos esse sistema de equações. E resolvendo o sistema de equações, nós temos os coeficientes dos polinômios. Nesse exemplo, nós vamos construir um spline cúbico que vai intercalar os pontos 0,3, o ponto 0,5 e o ponto 86,16 e o ponto 1 menos 0,5571. E para isso vamos precisar de dois polinômios, S0 e S1. E o primeiro passo será utilizar os polinômios S0 e o ponto 0 para construir a primeira equação. A primeira equação tem um formato S0 de x, ou S0, né? Pode ser escrito como S0 de x igual a 0 mais B0x mais C0 vezes x ao quadrado mais D0 vezes x ao cubo. E utilizando o ponto 0 e 3, nós podemos calcular S0 de 0 igual a 3. E isso vai resultar em 3 igual a 0, porque S0 de 0 dá 3. E nós temos a 0, mais B0 vezes 0, mais C0 vezes 0, mais D0 vezes 0, vai ficar somente o A0 aqui do lado direito da equação. E também podemos utilizar o ponto 0,5, né? Esse ponto aqui, S0 de 0,5, tem que dar 1,8616. E substituindo nessa equação, nós temos que 1,8616 vai ser igual a 0, mais B0 vezes 0,5, mais C0 vezes 0,5 ao quadrado, mais D0 vezes 0,5 ao cubo. Podemos repetir o mesmo processo para o polinômio S1, utilizando os pontos 0,5 e o ponto 1. Para o ponto 0,5, o resultado novamente é 1,8616. E nós temos para S1 esse polinômio 1,8616 igual a 1 mais B1 vezes 0,5 mais C1 vezes 0,5 ao quadrado mais D1 vezes 0,5 ao cubo. E agora podemos usar esse último ponto, que o x igual a 1 é de x igual a menos 0,5571. E substituindo S1 de x, nós temos que S1 de 1 dá menos 0,5571. E aqui nós temos o polinômio onde x foi substituído por 1. E assim nós conseguimos montar 4 equações. Nós conseguimos montar 4 equações, estão aqui as duas primeiras. E temos aqui mais 2 equações.
Só que nós temos 8 incógnitas, que são os valores de A0, B0, C0, D0, A1, B1, C1 e D1. E nós precisamos de mais 4 equações para conseguir determinar um sistema com solução única. Agora eu só vou reescrever essas equações, essas 4 equações aqui à direita, e seguindo com a propriedade do spline, nós vamos olhar o que acontece com a primeira e segunda derivada desse ponto aqui de interseção dos dois polinômios. Nós queremos que S' de 0 seja igual a S' de 1 no ponto 0,5, e isso implica que B0 mais 2C0 vezes 0,5 mais 3D0 vezes 0,5 ao quadrado, que é a derivada S' de 0 no ponto 0,5, vai ser igual, e temos aqui a derivada de S1 no ponto 0,5. E nós também queremos que a derivada segunda seja igual para S0 e S1 no ponto 0,5. E calculando a derivada segunda do polinômio e substituindo o valor 0,5, nós obtemos essa equação. E agora, com essas duas equações, nós temos 6 equações nesse sistema de equações lineares. E ainda precisamos de mais 2 equações para fechar o sistema. As duas últimas equações são obtidas definindo o valor da derivada nos extremos. E nós vamos igualar o valor de segunda derivada nesses extremos iguais a zero. Então nós temos aqui que a segunda derivada de S0 no ponto zero será igual a zero, porque o extremo esquerdo é zero, e isso dá 2C0 igual a zero. E no outro extremo nós temos aqui S1 no ponto 1. Então a segunda derivada de S1 no ponto 1 tem que ser igual a zero. Isso resulta em 2C1 mais 6 vezes D1 vezes 1 igual a zero. E agora nós temos as 8 equações necessárias para resolver esse sistema. E resolvendo o sistema, nós vamos encontrar os coeficientes do polinômio. Todas as equações estão aqui do lado esquerdo desse slide. E nós podemos construir agora a matriz de coeficientes desse sistema de equações lineares e a matriz de termos independentes e resolver o sistema. E nós temos aqui do lado esquerdo os termos independentes 3, 1,86, 16, 1,86, 16 e menos 0,55. São os primeiros que aparecem aqui. Essas duas equações nós vamos reorganizar para que um dos lados fique igual a zero, o termo independente fique igual a zero, então aparecem esses dois zeros, e aqui nós temos esses dois zeros que estão aqui. Essa é a matriz B. E para construir a matriz a primeira coluna vai ser a coluna da incógnita A0, e depois seguiremos com B0, C0 e D0. E as próximas incógnitas serão A1, B1, C1 e D1. Então na primeira equação nós temos 1 vezes A0, e aparece aqui o 1, e as demais entradas são 0. Na segunda equação temos 1 vezes A0 mais 0,5B0, 0,5 ao quadrado e 0,5 ao cubo. Se você lembrar, o x0 era igual a zero, então o que acontece aqui na verdade é que nós temos 0, 0 ao quadrado, 0 ao cubo. E depois para a terceira equação nós temos 1, 0,5, 0,5 ao quadrado, 0,5 ao cubo, mas com as incógnitas agora A1, B1, C1 e D1. Então essas entradas aparecem aqui. E para o ponto x igual a 1, nós temos, e no polinômio S1, nós temos os coeficientes todos iguais a 1. 1 ao quadrado e 1 ao cubo, e eles aparecem aqui. E nessa equação nós vamos reorganizar. Temos os coeficientes 1, 2 e 1, 2 vezes 0,5 e 3 vezes 0,5 ao quadrado. Temos aqui 1, 2 vezes 0,5 e 3 vezes 0,5 ao quadrado. E o que está do lado direito da equação, vamos passar para o outro lado, vamos ficar com o sinal negativo. Então nós temos aqui o coeficiente 1, 2 vezes 0,5 e 3 vezes 0,5 ao quadrado, todos com sinais negativos. Nessa equação nós temos 2C0 mais 6 vezes 0,5 D0. Isso para o C0 e D0. Então temos aqui A, B, C0, 2 e 6 vezes 0,5. E esse 2 vai ficar com sinal negativo. Quando passarmos aqui para o outro lado, teremos menos 2 e menos 6 vezes 0,5, que aparece aqui. E por fim, temos a segunda derivada igual a zero nos extremos, onde 2C0 mais 6 vezes 0 aqui vai ficar zero. Então, somente 2 na posição da incógnita C0, está aqui esse 2. E 2C1 mais 6 vezes 1
igual a zero. Então temos aqui 2C1 mais 6 vezes D1. E resolvendo esse sistema, nós vamos encontrar as incógnitas, os valores dos coeficientes do polinômio S0 e S1. Ao resolver o sistema de equações lineares, nós obtemos A0 igual a 3, B0 igual a menos 1,63, C0 igual a 0 e D0 igual a menos 2,56. E isso define o polinômio S0. E o polinômio S1 é dado por A1 igual a 2,35, B1 igual a 2,20, C1 igual a menos 7,68 e D1 igual a mais 2,56. E como nós usamos os polinômios? Se você quiser fazer uma interpolação agora, se você quiser estimar o resultado de algum ponto que está entre 0 e 0,5, são os dois primeiros pontos aqui, 0 e 0,5, nós utilizamos o polinômio S0. E para estimar o valor de algum ponto entre 0,5 e 1, nós utilizamos o polinômio S1, e o polinômio S0 aparece aqui em laranja e o S1 aparece aqui em verde. Foram muitas contas, mas normalmente você não precisa fazer os cálculos para encontrar um spline cúbico. Existe já uma função pronta no Python que você passa os valores dos pontos x e y, e essa função vai te devolver uma função que corresponde a um spline cúbico. Na biblioteca SciPy nós temos esse módulo para interpolação, interpolate, e temos essa função aqui para determinar um spline. Estou importando o matplotlib apenas para plotar os gráficos e o py apenas para inicializar esse ponto x em vários pontos entre 1 e 2,7. Então, primeiro inicializamos as variáveis, temos aqui o ponto 1, 3.5, 1.13, 3.7, até 2.7, 3.5. E com essa chamada função, nós podemos determinar esse spline cúbico. E agora, para plotar, o spline está pronto, mas para plotar os gráficos, eu vou aqui construir valores de x entre 1 e 2.7. Nós podemos dizer aqui quantos valores de x igualmente espaçados, 100 valores para x. E agora, ao plotar esse gráfico, nós temos aqui essa curvinha azul, é o spline cúbico que nós acabamos de definir. Essa forma de interpolação por partes, ela tem vantagens em relação ao método de Lagrange, porque ela é uma interpolação local, então a modificação em um ponto só vai afetar o teu spline cúbico localmente, e isso facilita para que você consiga aproximar uma função de forma mais precisa, aumentar o número de pontos.